nome vai mexer com as estruturas dessa família. Essa família que morava em Belém, entenda isso aqui, Belém significa casa do pão. Repete comigo, casa do pão. Guarde isso aqui, pelo amor de Deus. Essa cidade ou esse nome significa casa do pão. A Bíblia vai dizer que essa crise que chega, essa fome que chega, essa fome é tão grande, essa crise é tão severa, que a casa do pão fica sem o pão. Parece não ter muita lógica, né? Mas é o que está acontecendo aqui. A crise não é uma crise mais ou menos não, é uma crise séria. Ao ponto que a casa que é chamada Casa do Pão não tem pão. Essa família que mora em Belém começa a olhar para as redondezas. Elimeleque, que exerce o papel de cabeça da casa, ele começa a olhar para as redondezas e procurar aonde é que tinha o que estava faltando em Belém. E o que é que estava
sozinho, sem ninguém, Jó vai dizer: antes eu te conhecia, só te ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Deixa eu dizer para você entender: Deus permitiu a crise, mas não é para acabar com a tua história. Deus permitiu a crise, mas não é para matar o teu chamado. Deus permitiu a crise, mas não é para envergonhar a tua família. Fica firme, a crise vai mostrar que tu ama Deus de verdade. E mais do que isso, a crise vai provar que Deus é Deus na tua casa. O problema é que a gente, no tempo de crise, a gente age muito por impulso. Malão, ou melhor, a Bíblia diz que Elimelec vai tomar uma decisão de ir para Moabe. Entenda isso aqui, eu estou pregando para quem está em crise. Já disse que independente de qual seja, qual âmbito, mas guarde isso aqui que eu vou te dizer. Se de tudo que eu pregar tu esquecer e só se lembrar disso, glória a Deus. Guarde isso, pelo amor de Deus. Em tempo de crise, crente não toma decisão. Em tempo de crise, crente ora. Qualquer crise a gente já está decidindo mudar a geografia. Qualquer crise a gente já está decidindo entregar a carteirinha. Qualquer crise a gente já está decidindo abandonar o marido, largar a esposa. Qualquer crise a gente já está decidindo parar de pregar, parar de cantar. Para! Em tempo de crise tu não decide nada. Em tempo de crise tu ora e Deus decide por você. A gente tem que tomar muito cuidado, porque no auge da crise, as nossas decisões, elas são tomadas pelas nossas emoções. O problema é que uma decisão tomada não dá para ser mais revogada. Se tu decidir, tu vai ter que arcar com as consequências. E posso te dizer algo? Tem consequências, tem decisões que trazem consequências para uma vida inteira. Então fica quietinho. Mas tá difícil, ora. Mas tá doendo, ora. Mas eu não sei se eu vou ter o que comer na semana que vem, ora. Mas tá falando mal de mim, ora. Mas tá faltando no meio da minha casa, ora. O Senhor tá dizendo: em tempo de crise eu só preciso que você ore. Deixa que do resto eu cuido. Porque o salmista vai dizer: eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência nem dinheiro tem. Deus cuida, Deus cuida, Deus cuida. Elimelec vai sair e vai para Moabe. Quer ver que é verdade que as decisões são perigosas em tempo de crise? A Bíblia diz que quando Elimelec chega com a sua família na terra de Moabe, negociando seus princípios, abrindo mão dos seus ensinamentos, porque era uma terra de idolatria. A Bíblia vai dizer que quando ele se estabelece em Moabe, Elimelec morre. Olha isso aqui, Elimelec morre. Tem pão em Moabe, Jéssica? Tem. Elimelec come do pão, Jéssica? Come. Mata a fome, Jéssica? Mata. Mas morre. Sabe por quê? Porque nem tudo aquilo que mata a tua necessidade te traz vida. A gente tem que tomar muito cuidado, porque nem tudo que mata a tua fome te dá vida. Cuidado! Cuidado em negociar os teus princípios pelo teu momento de necessidade. A tua necessidade pode ser suprida, mas a tua vida pode ser ceifada. Pelo amor de Deus, não brinca não. Nem tudo que mata a tua necessidade, nem tudo que sacia a tua carne te dá vida. É por isso que a Bíblia diz em Mateus 4 que Jesus está no deserto levado pelo Espírito, e depois
agora está numa terra que tem pão, mas está sem o esposo e seus 2 filhos. Eu fico imaginando como Noemi, ela conseguia tocar a vida, olhando para o espelho todos os dias e sabendo que foi uma má decisão que levou ela